Olá, boa noite. O repórter Canção Nova de hoje viaja no tempo. Voltamos uma década para trazer a história da construção do Santuário do Pai das Misericórdias, que celebra 10 anos de sua dedicação. Você vai conferir também testemunhos de fé de pessoas que experimentaram a misericórdia de Deus, relatos de profissionais que fizeram parte da construção desse templo e ainda o trabalho de voluntários que levam adiante a missão de evangelizar. Um sonho que se tornou realidade pela graça de Deus e a ajuda de pessoas generosas. O Santuário do Pai das Misericórdias é fruto da providência de Deus. E agora, comemorando 10 anos de dedicação, o santuário se torna um ponto essencial na evangelização de todos os peregrinos que visitam a comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Estamos no limiar de um novo tempo para a Canção Nova. Foi com esta inspiração que, em abril de 2002, Monsenhor Jonas Habib foi impulsionado a realizar um sonho de Deus para a comunidade. Padre Jonas sempre queria um lugar digno para as celebrações. Ele queria arrancar a sede de salvar almas, arrancar as pessoas do pecado e levar para o coração de Deus. Em 2002, quando entramos no tempo da misericórdia, e ali ele entrou em retiro e viu que nós estávamos vivendo um tempo novo, a Canção Nova. Entramos nesse limiar da misericórdia e vivemos essa experiência onde ele trouxe a palavra que Deus deu também a Salomão. Meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos ao clamor feito nesse lugar. E veio a inspiração então de termos uma igreja. Era para ser igreja do Pai Eterno, que tinha um santuário do Pai Eterno. O Padre Jonas falou, não é isso. Vai chamar do Pai, Igreja do Pai das Misericórdias. E o Padre Jonas pensou assim, o santuário num abraço do Pai, tipo de um leque livre para que todas as pessoas pudessem sentir-se abraçadas aqui. E o padre fez todo esse esmero, ele quis participar da construção, ele quis acompanhar toda a escolha, o projeto litúrgico, tudo ele quis acompanhar. Aí Dom Beni, que era o nosso bispo, ele chamou, porque ele era um dos que tomava conta dos santuários, e ele chamou o Padre Jonas e falou, Padre Jonas, por que o senhor não faz um santuário? Vamos procurar fazer um santuário? Eu sei que a aprovação disso não é fácil, é difícil, mas se for da vontade de Deus, vamos transformar aquilo em santuário. Pelos seguintes motivos: santuário é um lugar de peregrinação. É necessário também, para que uma igreja seja santuário, que haja uma boa equipe de sacerdotes para atender as confissões. E, sobretudo, que haja uma profunda evangelização. Todas essas condições a Canção Nova tinha para que o templo que ia ser construído fosse de fato o santuário. Que inclusive a oração que nós rezamos todo final de missa foi feita por Dom Beni. Então isso aí foi a grande alegria de transformar a igreja num santuário. Começamos a construção com muita dificuldade, como sempre. Nós passávamos por um momento muito difícil financeiramente, não é? Nós tínhamos, há 10 anos atrás, nós tínhamos construído o centro de evangelização que consumiu muita gente. E nós conseguimos, aos pouquinhos, não só pensar numa igreja, mas ela já estava, né,
acontecendo como tudo na Canção Nova, que é o Deus proverá. Nunca tivemos tanto sacrifício para fazer o Pai das Misericórdias, o santuário. Parece que o inimigo não queria que a coisa acontecesse, que ali era um lugar sagrado, não é? Então eu posso dizer para vocês que hoje, dentro de todo esse corpo Canção Nova que existe, hoje o centro de tudo é o Santuário do Pai das Misericórdias. E nós contemplamos agora este mistério, também demonstrado a partir desta pedra fundamental cimentada neste lugar. A pedra fundamental foi lançada em 2007, durante o evento Hosana Brasil. As obras tiveram início em 2008. Em 21 de dezembro de 2011, a Igreja do Pai das Misericórdias recebeu o título de santuário por meio das mãos do então bispo da Diocese de Lorena. E eu tive, então, por assim dizer, a graça de benzer a pedra fundamental. Foi no dia 8 de dezembro, numa tarde, muito calor, e eu senti de fato o calor porque estava com todas as vestes litúrgicas. E também fiz o decreto constituindo esse novo templo, grande, maravilhoso, santuário diocesano. E no dia da sagração eu estive aqui também, junto com o Dom João Inácio, que já era o bispo diocesano, para realizarmos a sagração. E eu coloquei na parte direita do altar os santos óleos, que faz parte então da sagração do templo. Dom Beni, desde o início, ele quis criar uma igreja com um clima apropriado, onde as pessoas possam receber a pregação da palavra de maneira abundante, possam celebrar os sacramentos de modo muito particular a Eucaristia, possam ter confissão, possam receber as bênçãos de si, mas também o bênção dos objetos que eles trazem. Então isso foi um discernimento de Dom Beni. Hoje ainda os bispos fazem isso. Me lembro bem quando... já no desenvolvimento da obra, né, o santuário ele já tinha sido erguido, né, mas Dom Beni presidiu uma missa aqui, né, e nessa missa eu também, Padre Jonas estava presente, eu também concelebrei nessa missa. Me lembro que aqui no presbitério o sol batia na gente, porque ainda não tinha telhado, né, o santuário ainda não estava coberto, mas era importante, né, já celebrar a Eucaristia, porque o santuário é o lugar da experiência da misericórdia de Deus por meio dos sacramentos, por meio da Santa Missa, por meio do sacramento da penitência, a confissão sacramental. Então, eu pude acompanhar toda essa história, desde o desabrochar da inspiração no coração do Padre Jonas, até os dias de hoje, né, que nós temos esse lindo santuário onde os peregrinos podem fazer a experiência da misericórdia do Pai. Ao longo dos anos, o santuário foi sendo construído por meio de histórias. Por trás de cada doação, existem testemunhos de pessoas que contribuíram não só materialmente, mas com orações antes mesmo do templo ser finalizado. A experiência que as pessoas vivem com o Pai da Misericórdia não tem preço. Então, não tem preço de ver uma família sendo restaurada, de ver criança sendo batizada e o encontro pessoal com o Cristo. Lembro que nós, iniciando a construção, eu estava ainda em Belo Horizonte, uma criança que tinha perdido o pai, que tinha falecido. Essa família me acolheu durante a instalação da TV em Belo Horizonte, para eu poder ficar naquele tempo, alguns meses ali. E
nesse período, a criança vendo já a construção e a campanha do ouro, ela foi uma atitude dela. Mãe, é a única lembrança que eu tenho do pai. Uma medalhinha onde tinha a foto, o rostinho ali do pai, dela com ela. Ela falou, eu quero doar para a construção do Pai das Misericórdias. Aquilo foi um gesto tão lindo de ver que o Senhor, Ele toca os pequeninos. No dia 5 de dezembro de 2014, aconteceu a cerimônia de dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. A igreja se abre para a adoração. O formato da obra representa a mão de Deus que acolhe seus filhos. E naquela celebração, um dia bonito, quente, como costumam ser as tardes e os dias ali em Cachoeira Paulista, então nós celebramos vários presbíteros juntos. E a celebração eu pedi para o Dom Beni, meu jeito assim, de não fazer tudo sozinho, se eu posso partilhar com outros. Então ele fez uma homilia muito bonita sobre o significado do santuário. Eu me lembro que ele colocou 4 pontos, reportando um pouquinho ao Antigo Testamento, também Novo Testamento, e depois ele chegou ao corpo humano e finalmente ao São Paulo, que diz então que nós somos morada do Espírito Santo, por isso templos do Espírito Santo. E finalmente, quando foi o momento da consagração e então de colocarmos a relíquia ali no altar, que não, se não me falha a memória, é uma relíquia de São João Paulo II, então naquele momento me veio a intuição de convidar o Monsenhor Jonas e o Dom Beni para nós 3 tomarmos nas mãos juntos, até colocar ali no lugarzinho. Foi algo muito bonito. Então foi algo muito marcante para mim, aquele momento do dia 5 de dezembro de 2014. 10 anos depois, o templo se tornou grandioso, como Deus quis. Pode ser visto das margens da Via Dutra, no ponto mais alto da Chácara de Santa Cruz. O padre ele sempre trouxe no documento que ele queria que o santuário fosse acolhedor. Então, uma premissa que eu trouxe para o projeto era que houvessem elementos que remetessem um pouco à nossa casa, né? Elementos aconchegantes. Então, a madeira, a pedra, as cores calmas. Então, tudo isso faz parte dessa linguagem, porque o santuário, apesar de ser grande, precisava ser acolhedor, precisava ser um local para a pessoa estar. Então, eu posso dizer que o Monsenhor Jonas realizou completamente o seu sonho. Ele sonhou com esse santuário, viu esse santuário ser inaugurado, celebrou aqui tantas vezes a Eucaristia e pôde perceber então os frutos dessa grande árvore que alimenta o povo de Deus. Entre as inúmeras missões do santuário, uma delas é ser um centro carismático de evangelização para alimentar o encontro pessoal com Cristo e a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu destaco principalmente o encontro pessoal com Deus, que mudou o coração, que converteu o coração, e ver muitas pessoas que ao fazer essa experiência também trouxeram a sua família, né? Vieram para cá também com as famílias. E quando entravam no santuário, ficavam ali maravilhadas, né, com o mosaico, porque se sentiam e faziam aquela experiência de filho. Eu sou esse filho ou essa filha que faço essa experiência com o Pai. Porque o que é que vinha no coração do padre lá atrás, quando ainda era igreja? No cume da montanha, edificarei a minha igreja e tudo que estiver ao redor é lugar sagrado. Então, num único projeto nós fizemos a Via Sacra, o Caminho da Misericórdia, o Mirante da Fé, o Presépio, todo esse espaço de oração que hoje compõe o Santuário do Pai das Misericórdias. E quantos milagres, quantos testemunhos, quantas pessoas que nos mínimos detalhes experimentam a graça de Deus. A palavra santuário diz, recorte do céu. Quantas vezes nós ouvimos falar da canção nova? Aqui é um pedacinho do céu. Hoje podemos dizer concretamente, um santuário, um recorte do céu, o céu se faz presente aqui, graças a Deus. A construção desse templo
é uma demonstração, um testemunho do amor do Monsenhor Jonas Habib para com Cristo, para com a igreja. Diante da figura do Pai das Misericórdias, a gente se sente como aquele filho pródigo, aquele filho mais novo que vai lá e a gente experimenta o amor gratuito de Deus. Então é bonito ver que o povo vem peregrino, se abre à experiência da misericórdia de Deus, que é o maior milagre. Sabe, se confiar à misericórdia de Deus, experimentar o poder transformador da misericórdia do Senhor. E a partir daí, o povo também experimenta outras graças, curas, milagres, são respostas de Deus para as suas dificuldades familiares, matrimoniais, profissionais. Porque sendo Deus o Pai das misericórdias, Ele quer o bem dos seus filhos. Ele quer o melhor para os seus filhos. Isso também acontece em termos de graças, em termos de cura, em termos de respostas de Deus às dificuldades que o povo experimenta. Então é isso que nós temos contemplado. 10 anos se passaram, graças a Deus, e entregamos à Divina Providência os próximos anos. Como eu disse, nós vamos retomar a construção da Sala das Graças alcançadas. E o que eu mais peço, e aí com toda a reitoria do santuário, tenho falado muito isso. Hoje eu sou administrador do santuário e eu tenho pedido muito essa graça de nós colocarmos toda a potência, tudo que possa fazer acontecer a devoção ao Pai. Meu sonho é espalhar as capelinhas do Pai das Misericórdias em todas as casas de missão, é fazer com que a Capela do Pai seja uma capela peregrina, peregrinando de casa em casa e levando ao coração do povo de Deus, que Ele é o Deus de toda consolação, consolando aqueles sofridos, consolando os desanimados, tirando as angústias e as preocupações. Eu não penso em tantas construções, eu penso que o santuário são poucas coisas que estão para concluir aquilo que o santuário compete. Hoje no meu coração tem a própria Sala das Graças e o velário, local onde as pessoas vão ali pagar as suas devoções. Mas o maior impulso para os anos que virão é concretizar essa grande devoção ao Pai das Misericórdias. Que incrível voltar no tempo e relembrar os desígnios de Deus na vida de nosso fundador, Padre Jonas Habib. E no próximo bloco vamos conhecer testemunhos de peregrinos e missionários e o dia da dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. No dia 5 de dezembro de 2024, o Santuário do Pai das Misericórdias completou 10 anos de sua dedicação. O único santuário do Brasil dedicado a Deus com este título. Confira agora os relatos de quem fez parte desse momento tão especial. Durante o ano, milhares de peregrinos visitam o Santuário do Pai das Misericórdias. Impulsionados pela fé, se deparam com um ambiente de reencontro, e o principal elemento artístico para isso é o mosaico com a parábola do filho pródigo. Eu fiquei impressionada porque o Monsenhor Jonas ele colocou a mão nesse desenho, ele nem olhou para os outros, ele colocou assim, é esse aqui, me explica esse desenho. E eu comecei a explicar sobre essa questão da tenda, do santuário, do acampamento. E quando eu falei do acampamento, o Padre Roger, ele gostou muito, assim, ele diz, nossa, é isso mesmo, né? Esse caminhar lá de baixo vai subindo e já levamos para um aspecto espiritual.
E chegou na hora de explicar a posição do filho, né? E o famoso pezinho, porque o Monsenhor Jonas, ele gostou muito quando eu falei que o filho, ele não estava sendo levantado, o filho estava se jogando, né? Ele chegou e se lançou nos braços do pai e depois sim houve aquela experiência do reerguimento do pai em relação ao filho. Diante da figura do Pai das Misericórdias, a gente se sente como aquele filho pródigo, aquele filho mais novo que vai lá e a gente experimenta o amor gratuito de Deus. Então aquela cena sempre me impactou muito e eu cresci muito na compreensão de um Deus amor, de um Deus perdoador. Então nesse sentido eu devo gratidão àquele santuário, de modo particular então aquela cena maravilhosa, falante, que fala de Deus, que fala do amor de Deus, que fala do amor perdoador de Deus. A graça que Deus dá a nós é de que as cores, né, possam representar algo muito bonito, não é? Aqui nesse chão, onde nós estamos pisando, pode-se ver que é um chão rústico, não é? Um chão, não é, mais acidentado, para mostrar o percurso que o filho faz, não é, diante das suas misérias, e este caminho pedregoso, cheio de espinhos, mas que faz chegar a toda esta tonalidade dessas cores, né? Então, o azul que representa Nossa Senhora, percebe-se que lá né, na cintura do filho está ali uma corda, né? Está ali um cordão que representa então, não é, a dignidade de filho. Ele não perdeu a sua dignidade de filho. Então, você percebe que aquele cordão é a mesma cor da roupa do pai. Então, para dizer que mesmo no pecado, que mesmo ele passando por dificuldades, ele nunca perdeu a sua dignidade de filho. Então, as cores que se misturam ali, se misturam para simbolizar o pai que nunca abandonou o filho e o filho que sempre, mesmo no pecado, sabia que tinha um pai que olhava por ele, né? Então, um trajeto mais escuro, cinzentos, e que vai chegando nas cores da alegria, da esperança e também do amor e do perdão de Deus. Em seu interior, outros pontos que proporcionam ao visitante a experiência com o sagrado. Então nós temos a passagem do Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 1 até ali o 9º versículo, que diz assim, Jesus é a videira e nós somos os ramos, não é? E aquele que está enxertado na videira, não é, produz frutos, e aquele que não está enxertado na videira não produz fruto algum. E no versículo 5 Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Então você percebe que Jesus é a videira, então toda ali o sacrário e os ramos, né, que somos cada um de nós, está enxertado na videira. Em meio às cores e representatividades, uma única imagem, com significado especial para o pai fundador. Logo, não é, ao dia da exaltação da Santa Cruz, no dia 15 de setembro, então no dia 16 de setembro, temos o dia de Nossa Senhora, né, das Dores. E o Padre Jonas, então, ele intui que, como patrona da Diocese de Lorena, ela também é, para os filhos pródigos e pecadores, a mãe daqueles que acolherá nas suas dificuldades, nas suas misérias, nos seus pecados, para levar-nos até o Pai das Misericórdias. Então, ela se torna esse ícone também para a Canção Nova, assim como o Pai das Misericórdias, ela como a Mãe da Misericórdia. Das misericórdias. O Pai das Misericórdias é a inspiração. Na voz de Salete Ferreira, missionária da comunidade Canção Nova, se transformou em canção. Então, quando o santuário estava sendo levantado, era ainda chão de cimento, areia, nada no lugar.
eu entrei num dos ambientes e ali fiquei rezando e me lembrando das pessoas que traziam o ouro para a construção e como elas traziam, né? Muitas traziam chorando. Olha, essas aqui são as alianças do meu casamento, aqui é a aliança do meu pai que faleceu, não é? Então eram lágrimas e dádivas. Dádivas é o ouro, né? Tudo aquilo que foi ajuda para a construção e também o dom da vida das pessoas, né? Então ali foi surgindo o refrão, Pai das misericórdias. E a partir dessa história da construção surgiu a letra, o resto da letra. Muitas pessoas choram quando escutam essa música. E louvor da misericórdia. Erguido sob o pilar de mãos generosas, o Santuário do Pai das Misericórdias acolhe os peregrinos que contribuíram para a sua construção. Momento de elevar preces e graças alcançadas. A missa é sempre ação de graças a Deus nosso Pai. O sócio evangelizador, o sócio contribuinte da obra Canção Nova, é um parceiro da Canção Nova na missão de evangelizar. Os sócios nos ajudam a evangelizar, com a sua oferta, com a sua oração. E por isso a Canção Nova também dedica uma missa às intenções dos sócios evangelizadores, dos sócios contribuintes, como uma forma também de nós agradecermos a Deus pela vida desses irmãos e irmãs que nos ajudam. E uma forma de suplicar a Deus toda a bênção do Pai das Misericórdias para esses sócios, para as suas famílias, para que sejam cada vez mais abençoados por Deus. Estar aqui é de arrepiar. A presença de Nossa Senhora está aqui e assim é um sonho realizado eu estar aqui sentindo toda essa força dessa fé, e isso eu vou levar para minha vida, para os meus filhos, para o meu marido lá em casa, e eu quero trazer eles aqui, que eles tenham essa honra também. Tivemos uma excursão, eu e minhas amigas, e o primeiro impacto é algo inexplicável, né? Digamos que é surreal, é lindo, é maravilhoso. A gente sente realmente a presença de Deus conosco. Eu tinha como sonho e estamos aqui realizando, eu particularmente estou realizando o sonho de conhecê-lo de perto. E estive comentando com a minha amiga Vera há pouco, que é algo que você vê e sente, a presença de Deus na sua vida. Não é algo que você vê na televisão e imagina, mas quando você vê aqui, chega aqui, é maravilhoso, é impressionante. É algo que como sentimento, a gente não sabe descrever, a gente só sabe sentir. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. A gente aprendeu com o Padre Jonas que aquele que ajuda na evangelização tem os méritos de evangelizador. Então a gente agradece e também a gente estende as mãos, porque a Canção Nova vive de doação e é por isso que a gente reza tanto pelos sócios do Clube da Evangelização. Enquanto alguns vivem as primeiras experiências no santuário, outros guardam no coração a lembrança, ou melhor, dentro de uma caixa, a bota que um dia Padre Jonas usou. No solado barro que ainda se preserva por ali. Dentro do contratempo, o bispo Dom Beni, na época, falou para o Padre Jonas, vai, unja as colunas e abençoa as colunas, né? E eu tive a graça nesse dia de estar como motorista do Padre Jonas. E aí ele veio, né? Ainda estava na chão de terra, que ainda não tinha nada dessa só parte de cima, né? E poder contemplar ele abençoando e ungindo as colunas que dá esse suporte. E eu até tenho comigo guardado, porque como estava barro, eu peguei uma botina nova que eu tinha, que era o meu uso, que eu não tinha usado ainda, e coloquei no pé dele para que ele usasse, porque ia pisar no barro, depois ele ia voltar para casa dele no carro.
E aí quando ele saiu, eu tirei. Tanto é que a botina está comigo, ele está com a terra do santuário ainda. Então eu vejo lá, para mim é muito significativo isso, né, de poder acompanhar esse momento. Um outro momento que foi muito forte foi quando foi várias tentativas de colocar a cruz em cima do santuário e nunca dava. E tentava e não conseguia. Aí ele falou, aguarda que eu vou chegar e vou abençoá-la, já que não está conseguindo. Aí ele veio, chegou, abençoou a cruz, ainda estava no chão, e nessa hora, depois que o padre abençoou, o guincho conseguiu levantar, devido a tantas toneladas, um peso que era, né? Após essa bênção, foi-se colocado no dia da exaltação de Santa Cruz. De carro, em família ou comitivas, sob o lombo dos cavalos e mulas, o caipira traz consigo pedidos, agradecimentos e fazem a experiência de adentrar a casa do Pai. 540 quilômetros separam a cidade de Sem Peixe, em Minas Gerais, e Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. Coragem, determinação e perseverança marcaram o trajeto da comitiva durante os 15 dias na estrada. A nossa comitiva ela foi fundada com o nome de São Sebastião, que é o padroeiro da nossa cidade de origem, né? E isso que nos dá força. Para todo ano a gente faz uma peregrinação diferente, né? E esse ano a gente foi contemplado, todos nós nos planejamos para poder chegar aqui. A bagagem ajeitada junto à cela guarda pedidos e agradecimentos de toda a comunidade, força para os desafios e alívio para o cansaço. Sempre existem pedras no caminho, né? Mas com a ajuda dos amigos nós conseguimos organizar essa comitiva e vem dando tudo certo. Pai e filho se aventuraram juntos pela primeira vez e celebraram pelo caminho mais um ano de vida do Felipe. Tímido, o pequeno muladeiro já faz planos para o futuro. Felicidade mesmo de estar andando a cavalo esses 15 dias. Pretendo vir muitos mais vezes, mas essa é a primeira, mais cansativa. Ao conhecer o Santuário Pai das Misericórdias, os muladeiros rezam por dias melhores e são acolhidos antes de seguir em frente. Uma união muito grande desse grupo que está aqui hoje no santuário aqui. Eu peço saúde e paz a todo o povo brasileiro e a minha família. A emoção, unida às recordações, simboliza a força de uma vida cheia de batalhas que valeu a pena. Muita coisa que a gente deixa para trás e acaba se emocionando. Mas Deus vai fortalecer todos nós, se Deus quiser. Eu falo para você, nesse já 17 anos de pastoral sertanejo, eu posso contemplar. Sabe aquele caboclo que deu a vida no trabalho, pelo filho, pela família, vamos dizer, com suor o seu trabalho, gente de cabeceira de frente, que construiu patrimônios e que tem um coração assim de Deus, que reza, mas não tem aquele tempo a qual eu estou aqui na comunidade, tem de estar, vai à missa aos domingos. E quando eu vejo esses homens chegarem aqui, muitos já partiram, né? Posso dizer alguns de Cruzilhas, outros aqui de Barra Mansa, outros de Bananal, que passaram aqui. E o bonito ele chega tudo duro assim, né? Matuto, ele meio, né? Mas quando vai aproximando, a gente faz um momento na porta do santuário, que a gente faz a cruz com o chapéu. E ali a gente medita com eles, olha, você vai entrar na casa do Pai. Se o Pai deu seu Filho único pelos seus pecados, quem é você para não se perdoar? Quem é para você não se recomeçar o resto da sua vida? Parte daquilo que eu vejo aqui no santuário é a realização de uma promessa. Não tem. Eu falo para você, não pare nas estruturas. Não tem como você entrar nesse santuário e sair do mesmo jeito. Talvez você não sinta, né, na cabeça, mas saiba, o Pai sempre está a acolher. E o Pai é silencioso. Já reparou? O Pai não é de fazer muito estradalhaço. Ele quer formar o filho. Às vezes corrige, né? Às vezes ele agrada, né? Às vezes, mas é Pai. E esse Deus que é Pai tem atraído os seus filhos, e eu falo para você, aqueles que vêm na condição de filho têm feito uma experiência nesse santuário, que é simples, mas tem essa presença de Deus que é amor e é misericórdia.
Santuário do Pai é um espaço da misericórdia de Deus e muitas pessoas já foram abençoadas e abraçadas nesse reencontro com o Pai misericordioso. No próximo bloco, você vai conhecer as pessoas que se dedicam como voluntários nessa incrível frente de evangelização. E ainda algumas características desse templo sagrado. Estamos chegando na última etapa dessa viagem de evangelização. Você vai conhecer agora o significado de alguns pontos do santuário e o testemunho de fé de quem é voluntário nessa importante missão de levar a palavra de Deus. Então é bonito ver que o povo vem peregrino, se abre à experiência da misericórdia de Deus, que é o maior milagre. Sabe, se confiar à misericórdia de Deus, experimentar o poder transformador da misericórdia do Senhor. E a partir daí, o povo também experimenta outras graças, curas, milagres, são respostas de Deus para as suas dificuldades familiares, matrimoniais, profissionais. Porque sendo Deus o Pai das misericórdias, Ele quer o bem dos seus filhos. Ele quer o melhor para os seus filhos. Isso também acontece em termos de graças, em termos de cura, em termos de respostas de Deus às dificuldades que o povo experimenta. Que o povo possa, de fato, ir para o santuário, poder, digamos assim, largar tudo aquilo que foi coletado de modo indevido, os pecados, receber a limpeza da parte de Deus, o perdão, e poderem receber Jesus Cristo. Para voltarem para casa, carregadas, essas pessoas, esses peregrinos, carregados da presença do santo, eu diria desta maneira, por isso que é o santuário. O Santuário do Pai das Misericórdias também é formado por fiéis que sentiram no coração o desejo de ajudar. Voluntários se unem na missão de evangelizar. Nosso voluntariado é espontâneo, né? E foi uma alegria imensa quando eu fui acolhida, que fui recebida para servir nesse santuário. Eu tanto sirvo, recebendo os peregrinos, acolhendo esse povo de fé que vem ao Pai da Misericórdia, como eu sou acolhida aqui e como eu sou gratificada. A primeira coisa quando eu vou para a minha cidade, que eu volto, a primeira coisa que eu faço é vir ao santuário. Porque aqui é uma sensação de proximidade com Deus, sabe? Assim, o Pai nos acolhendo, nos botando no colo. Com o terço na mão e a vontade de fazer a diferença na vida do outro, Sebastião vive um sonho transformado em gratidão. Eu me sinto privilegiado, escolhido por Deus, né? Claro que tem a minha vontade também, mas é muito mais a vontade de Deus, né? Em fazer parte dessa companhia de pesca, né? Não sou missionário, né? Primeiro elo, segundo elo, nada, mas o meu coração é a comunidade Canção Nova. Então, eu acolho as pessoas com muita alegria, com muito prazer, né? Acolho cada um que vem, pedir informação, dar um testemunho. Né? Já escutei vários testemunhos de pessoas, né, que estavam em depressão, sofrendo, e do nada sintonizou a Canção Nova. Aí veio conhecer, contou para mim, várias pessoas, né, contou para mim o testemunho. Missionariedade, dom de Deus que Patrícia conhece bem, transformou o amor ao Pai em música e se dedica todos os dias a levar sua voz para aqueles que visitam o santuário. Me veio ali na época do encontro da misericórdia, agora eu não vou me recordar bem o ano, mas me veio um refrão, né?
de uma canção, chama Como é Grande, ó Pai, a Vossa Misericórdia. Me veio o refrão e acabei cantando naquele final de semana esse refrão, né? Fala, vou levantar-me, voltarei à casa do meu Pai. O teu amor me recordou, como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. E eu fiquei rezando com esse refrão. Depois, num outro dia, contemplando o mosaico, me veio a segunda parte da música, né, que fala amor que me levanta, amor que me sustenta, amor que me liberta, amor que me renova, que me perdoa, que me santifica. Né, e isso virou música, né? Tive a graça de gravar, né? Ano passado eu lancei, que foi praticamente toda composta aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, né? E para mim é sempre muito forte. Eu digo assim, para o Pai das Misericórdias eu não posso dizer não, né? Porque em muitos momentos que eu vivi aqui dentro foi essa ação de Deus Pai que foi me reconstruindo, né? Me curando dos meus traumas, me levantando, me reerguendo, né? E é um prazer, uma alegria, né? Até me emociono porque é muito concreto, né? Essa presença de Deus como Pai na minha vida. A gente pôde tocar aqui no santuário mesmo antes dele estar pronto. Quando se colocou a pedra fundamental e as primeiras edificações foram subindo, o Ministério de Música era delegado a vir para tocar na missa aqui, com o chão batido, apenas concreto, com um equipamento ainda um pouco improvisado, de PA, de caixas de som. E a gente tocava na missa e depois tirava a poeira e seguia o rumo das outras escalas. Mas é uma experiência muito edificante de você ver o santuário sendo erguido desde o início. E depois de pronto, como todos podem ver, ver as pessoas vindo e apreciando a beleza do local quando chegam. Isso é muito interessante de perceber. E a gente está sentado ali no nosso cantinho no ministério, preparando as coisas para a missa, e a gente vê as pessoas chegando. Chega, senta, vai lá na frente, olha, e a primeira coisa que a gente percebe é o semblante de encanto ao chegar aqui no santuário. Entre um horário e outro, devotos e peregrinos se prostram perante ao Pai, entregam pedidos e fazem orações. Ser um só no amor de Deus é um desafio. Marcelo e sua esposa acolhem essa missão perante a Deus, levando a Sagrada Eucaristia aos mais necessitados. Nós viemos para Cachoeira Paulista há 15, 16 anos atrás. A gente servia lá no Santuário do Padre Marcelo. Viemos num encontro aqui, estava construindo o santuário lá ainda, para a gente participar dos encontros aqui, para depois fazer alguns encontros lá quando estivesse pronto o santuário, né? E nesse inteirinho a gente participou de uma Semana Santa aqui, que foi celebrado pelo Padre Zé Augusto, e aí não fomos mais embora, ficamos para sempre aqui, né? E a gente sempre foi muito inserido na comunidade. Então, tudo que precisava, tudo que os irmãos solicitavam para a gente estava sempre à disposição. E aí foi chegando um ano e meio antes da pandemia, mais ou menos, a Dailza, que mora lá no Vale, que é da comunidade, falou que aqui estava precisando de ajuda e tal. E foi assim que a gente começou aqui no santuário. A gente veio a princípio para ajudar e estamos aí até hoje. Um trabalho que começa bem antes da celebração, com a organização das hóstias e âmbulas para a Santa Missa, preparando Jesus para ser recebido no coração dos peregrinos. E foi diante da relíquia de São João Paulo II que o Senhor falou e acolheu as necessidades do casal. Quando você vem para servir, o serviço começa aqui onde a gente está, na Capela São João Paulo II. Então aqui já é um lugar especial, né? Para nós teve uma ocasião, a Lu tem um problema sério de saúde de câncer nos ossos. E logo que inaugurou o santuário, logo que dedicou o santuário, aí veio a relíquia de São João Paulo II. E estava tendo um encontro lá embaixo, e nessa época o cabelo dela estava caindo todo. Ela estava tendo uma reação de quimioterapia sem fazer quimioterapia. E na época a Gabi, que rezava o terço da misericórdia, e a gente ficou esperando para trazer ela de volta aqui para cima, e a relíquia estava lá. Era o primeiro ano da relíquia aqui. E daí ela falou, será que você poderia levar a relíquia lá para cima? Eu falei, lógico que eu posso. Peguei e dei a relíquia na mão dela.
e falei para ela, falei, olha, segura, São João Paulo II pede para ele interceder pelo seu cabelo, pela tua saúde e tal, né? E ela fez isso na hora e hoje nunca mais o cabelo dela caiu. Ela corta o cabelo, alisa o cabelo e o cabelo está aí. A doença ela ainda tem. Vale destacar isso, que foi uma coisa muito sobrenatural. A nossa vida é muito assim. A gente leva muito assim, porque desse jeito a gente consegue estar mais próximo daquilo que Deus quer de nós, né? Em constante oração, Lívia e Carlos mostram a força do casal que veio de São Paulo para se dedicar ao santuário. Companheirismo e gratidão são as chaves para alcançar tantos corações. Eu convidei o Carlos para a gente vir um final de semana para cá e tal. E ele concordou comigo, perfeito. E aí ficamos aqui, participamos do acampamento e tal. No final daquilo tudo, no último dia, ele virou para mim e disse assim, olha, já que você gosta de ver tanta construção, para você não sair triste daqui, eu vou te levar para ver o apartamento que tanto você quer ver. E nós fomos ver o apartamento e com isso tudo, a dona da construtora foi mostrando, facilitando as coisas, ele dizendo que não. E com isso tudo, nós saímos daqui, ele foi pensar em São Paulo, sonhou, colocou uma proposta para a dona da construtora, né? E ela aceitou. E daí começou toda a nossa história aqui. E aí nós vimos a mão de Maria realmente nos dizendo assim, venham, pode prosseguir, meu amor. É verdade, porque de algo que nós não tínhamos nenhuma intenção, nós uma semana depois tínhamos um imóvel aqui em Cachoeira. Então passamos a vir com mais frequência, íamos a cada 15 dias e numa dessas vindas conhecemos uma pessoa, a dona Esther, que é ministra também da Eucaristia. E nesse conhecimento ela nos convidou, me convidou para fazer leituras aqui no santuário mais de uma vez. E nessa amizade que se criou, ela, num dado momento, perguntou se não queríamos fazer um curso para ministro da Eucaristia, porque estavam abrindo para novas pessoas, né? Nós falamos, olha, sempre pensamos em fazer, mas será que vão aceitar? Porque nós não moramos aqui de forma contínua. Eu falei assim, por que não? Vamos levar ao reitor do santuário e vamos ver o que ele diz. E assim fizemos. Fomos conversar, na época o reitor era o padre Márcio Prado, e na época o padre William, hoje na época do seminário, nos entrevistaram. E nessa entrevista nós assumimos perante a eles e perante a Deus o nosso compromisso, que se eles permitissem, nós realmente assumimos o compromisso de todo fim de semana estar aqui para servir a Deus no santuário. E já são 6 anos que estamos fazendo essa caminhada e dando o nosso melhor a Deus para cuidar desse zelo que é o santuário e que é servir a Eucaristia a tantos que vêm aqui peregrinando, buscando o Pai das Misericórdias. E por meio do amor ao Pai, levar esperança e fé. E aí que eu desço com Jesus, aquilo já mexe muito comigo, né? E aí eu já venho conversando com Jesus, venho dizer assim, Senhor, né? Que eu estou aqui com o Senhor, que as minhas mãos, né? Eu vou te servir, Senhor. E que eu possa, né? Levar ao Senhor e que as pessoas sintam, né? Esse amor que eu tenho por Ti, que elas compreendam o quão o Senhor é maravilhoso, o quão o Senhor preenche as nossas vidas, o quão o Senhor é tudo para nós, né? Que essas pessoas, o que elas vierem buscar aqui, que elas encontrem, que elas sejam curadas, restauradas, que essas famílias, né, encontrem esse amor da família de Nazaré. Então, quando eu vejo uma pessoa que vem e que eu olho dentro dos olhos, porque isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Ao entregar Jesus, eu gosto de olhar nos olhos dessa pessoa. E aquela pessoa olhar dentro dos meus olhos e, de repente, ela abrir um sorriso ou deixar uma lágrima cair. Eu sei que é o próprio Jesus ali, tocando naquela ferida, naquilo que a pessoa precisa. Em sua trajetória, o Santuário do Pai das Misericórdias vivenciou momentos importantes, desde sua dedicação.
Em um curto espaço de tempo, passaram por aqui relíquias que aproximam o peregrino da santidade. Interessante que aqui no altar do santuário, o Padre Jonas estava de posse de algumas relíquias. Então, na dedicação do santuário, o Padre Jonas traz essas relíquias aqui e é depositada ali sobre o altar. A relíquia de Santa Rita de Cássia, de Santa Faustina, de São Frei Galvão e de São Gabriel da Virgem Dolorosa. Quanto mais a gente se aprofunda na história destes santos, mais o desejo cresce em nós de santidade. E olha que interessante, Santa Teresinha do Menino Jesus, Carlo Acutis, não é? São Maria Grillon de Montfort, não é? E outras, não é, que agora não me recordo, mas que passaram durante o ano aqui. Por aqui também já estiveram São Vicente de Paulo, patrono das instituições de caridade, em uma réplica de tamanho real, e suas relíquias. A carta representa toda a unidade da família vicentina e a relíquia de primeiro grau, que é a central, que é uma de suas costelas, representa toda a sua entrega, né, como pessoa para o serviço de evangelização dos pobres camponeses e para a formação do clero, né. A relíquia que está do lado contrário é uma parte de uma túnica dele, é uma veste litúrgica, onde ele representa todo o seu ministério. Carlos Acutis, o padroeiro da internet e futuro santo da Igreja Católica. Eu quero chamar o Padre João para entregar nas mãos dele essa pétala do túmulo do Carlos, que vai ficar aqui no santuário com essa outra pequena relíquia. Essa aqui, de 2017, fica aqui no santuário, aqui na Canção Nova. E também Santa Teresinha do Menino Jesus, patrona universal das missões católicas, uma chuva de rosas que representam o amor. E saber que ali estão os ossos dela, o fêmur dela, é uma relíquia, é parte dela. E sendo parte dela, se faz presente Santa Teresinha, que me ajuda no dia a dia, pelo exemplo dela, da pequena via, acreditar que o céu é possível. Quanto mais eu acredito, mais eu busco. Santa Teresinha é uma inspiração, né, para cada um de nós. Nós que somos, todos nós somos chamados a sermos santos, né? Então é um privilégio muito grande estarmos aqui. Então eu estou muito feliz, né? Ela como minha madrinha espiritual, né? É um presente do céu, realmente. É um sentimento que eu não sei explicar, realmente. Estar juntamente com Santa Teresinha, e ela me escolheu para estar aqui, né? Então, meu sentimento é de gratidão. Deus vai, não é, mostrando para nós o quê? Que Ele está no meio de nós e Ele dá os sinais quando a gente perde até mesmo a direção, o caminho. Então Deus manda, não é, os santos para nos relembrar. É preciso buscar a santidade. E assim chegamos ao final do nosso programa. Seguimos confiando na graça que esse espaço sagrado nos traz e na proteção maior do próprio Deus, o Pai das Misericórdias. Uma boa noite e uma semana abençoada para você. Até o próximo programa.